Boa tarde a todos, que sejamos todos amparados pelo amor de Jesus. Hoje vamos estudar o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. O capítulo que vamos estudar hoje é o capítulo 13, que fala que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita. E o item, ou melhor falando, os itens, 11 até o 13, cujo título é a beneficência. Mas antes de darmos início, vamos fazer a nossa oração. Vamos elevar o pensamento ao Mestre querido, ao nosso amigo maior, pedindo a Jesus que nos envolva nas vibrações de seu amor, de sua firmeza de propósito, que possamos hoje, juntos, unidos, aproveitar a leitura do teu Evangelho, Mestre, para melhor caminharmos na nossa jornada evolutiva, certos da presença, sempre amiga e atenta da equipe espiritual que dirige as reuniões públicas da nossa casa, Rita de Cássia, hoje especialmente do sábado. Pedimos a eles, a Ti, Mestre, mas sobretudo a Deus nosso Pai, a permissão para iniciarmos o estudo desta tarde, graças a Deus. Bom, como já adiantei, então o estudo é sobre a beneficência. A beneficência, ela é a ciência do bem-fazer. No dicionário, ele traz que a beneficência é a disposição de ajudar o outro. É a disposição que temos de empenharmos o nosso tempo em benefício do outro. E esse benefício, ele pode ser inúmeros, melhor falando. Ele pode ser benefícios materiais ou benefícios morais. Benefícios que possam ajudar a levar ao pão para alimentar o corpo, mas também o pão para alimentar a alma. E nesses itens está dentro das instruções dos espíritos, e são 3 espíritos que trazem as mensagens. Primeiro é Adolfo, bispo de Alger, depois São Vicente de Paulo, e finaliza com o espírito denominado Carita. Todos esses espíritos, o Adolfo, bispo de Alger, o São Vicente de Paulo e Carita, foram aqui na Terra espíritos, quando aqui estiveram encarnados, que muito realizaram em benefício do outro. Formaram escolas, orfanatos, se dedicaram a levar a cultura, a levar o pão que alimenta o corpo, mas também o pão que alimenta a alma. E nós, primeiramente, reverenciamos esses espíritos tão valorosos, que souberam utilizar do seu tempo, enquanto aqui estiveram, em benefício do outro. Que a leitura que eles trazem das suas experiências possam trazer para nós incentivo, possam nos auxiliar a melhor organizarmos o nosso tempo para fazermos também de nossa parte aquilo que estiver ao nosso alcance. Eu separei de cada item desses espíritos valorosos alguns trechos, trouxe também Emmanuel para complementar esse estudo. E do primeiro, é o item 11, que é do Adolfo, bispo de Alger, ele traz essa mensagem em Bordeaux em 1861.
E ele fala que a beneficência, meus amigos, vos dará nesse mundo os mais puros e mais doces prazeres, as alegrias do coração que não são perturbadas nem pelo remorso, nem pela indiferença. Se pudesseis compreender tudo quanto de belo e doce a generosidade das boas almas encerra, esse sentimento que faz com que vejamos os outros como vemos a nós mesmos e que tiremos o agasalho com alegria para cobrir um irmão. Vejam, o sentimento que nele já estava desenvolvido fazia realmente com que ele olhasse o outro como seu irmão e que ao tirar seu agasalho para dar para aquele que sentia frio, isso lhe dava uma alegria imensa. E quando ele fala aqui, que esta alegria, ela é compreendida através da espontaneidade do sentimento. Não é algo da razão, já está no coração, já está introjetado. Então, essa expansão desse sentimento que vai buscar a necessidade do outro, que não espera o outro vir com frio, que já vai com os casacos ou com agasalho, ou agora com cobertor, buscando aqueles que sentem o frio para cobri-los, para agasalhá-los. Já tem uma ação proativa, é quando já estamos desenvolvidos com esse sentimento. E ele fala: compreendei quanto deliciosas as impressões daquele que vê renascer a alegria onde um momento antes só havia desespero. Só havia dor, só havia frio, só havia fome, angústia, medo. Quantos sentimentos, quantas sensações podemos apaziguar, podemos amparar dos nossos irmãos. Compreendei quais são as obrigações que tendes para com vossos irmãos. E aqui chama a minha atenção, porque ele fala sobre o dever, sobre a obrigação que nós temos para com o outro. Porque tudo aquilo que temos não é propriedade nossa, né? A gente já estudou na doutrina espírita sobre isso. São legados, são benefícios que Deus nos dá para que usemos naquele instante que aqui estivermos encarnados, para nós, claro, para a nossa própria utilização, mas também para o outro. São empréstimos divinos. Tudo que temos são empréstimos divinos. Então, se é um empréstimo divino, devemos repartir enquanto pudermos. Ide ao encontro do infortúnio. Não espere o infortúnio chegar até você. Ide principalmente em socorro das misérias escondidas, das misérias ocultas, porque são as mais dolorosas. E talvez essas sejam as mais difíceis de serem alcançadas, porque cada um traz no seu íntimo necessidades que nem sempre nós que as temos a noção dela. Ou se temos a noção, nem sempre conseguimos conversar sobre isso. Ou de outra maneira, temos a noção, mas não queremos dividir com ninguém, por medo de preconceito, por medo de que a pessoa se afaste da gente se a gente falar o que a gente sente, ou por orgulho. Muitas vezes não queremos declarar, porque o que o outro vai pensar? Eu sou uma pessoa tão forte, mas trago em mim essa dificuldade, não tenho condição de dividir, porque eles vão fazer juízo de valor de mim. Então eu saio da minha consciência, eu não me aproprio daquilo que eu preciso, porque quando eu me aproprio daquilo que eu preciso, eu permito que o outro me ajude. É difícil
para muitos receber ajuda, principalmente aqueles que estão acostumados a ajudar, mas é um exercício importantíssimo para que saibamos, nesse momento, ser humildes e entender que a vida, uma hora a gente ajuda e outra hora nós somos ajudados. Isso é da lei divina, é da lei do progresso. É progresso ajudarmos, é progresso do outro nos ajudarmos. E é nosso progresso íntimo reconhecermos que precisamos de ajuda. Então, essas misérias escondidas, essas misérias ocultas, talvez sejam as mais difíceis de serem penetradas, de serem ajudadas. E aí ele continua: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio contra as aflições da vida. Entendo eu que nesse momento que vamos ajudando, estamos sendo ajudadas. Como disse Emmanuel, Deus ajuda as criaturas através das criaturas. Quando levamos o remédio contra as aflições da vida, como ele está dizendo aqui, nesse momento, saímos de nós, damos uma trégua para o nosso próprio sofrimento e vamos em direção do outro, amenizando, apaziguando aquele sofrimento, levando o remédio próprio para ajudá-lo. E é importante que nós tenhamos respeito à dor do outro, respeito à situação que o outro está passando. Não devemos, essa não é a verdadeira caridade quando a gente ajuda julgando, ou quando a gente ajuda depois exigindo uma retribuição. A verdadeira caridade, que está aqui no Livro dos Espíritos, aqui na caridade e o amor ao próximo, no capítulo que fala a lei da justiça, amor e caridade. Vejam, a lei é dos três, da justiça, do amor e caridade. Não é separada. A justiça divina, o amor divino e a caridade divina, elas comungam juntas. E aí, na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, que também muitos conhecem como BIP. Benevolência, indulgência e perdão. Trabalhar esses três sentimentos em nós através do exercício do amor ao outro, do amor ao próximo. Isso é importantíssimo, porque dessa forma vamos conquistando o que o Bispo de Alger traz, a paz do coração, o contentamento da alma e o remédio contra as aflições da vida. Mais adiante, Kardec pergunta, agora no capítulo da perfeição moral, qual a mais meritória de todas as virtudes? E os espíritos respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas são sinais de progresso no caminho do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a sublimidade da virtude consiste no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem segundas intenções. A mais meritória é que se baseia na mais desinteressada caridade. Então, esses dois questionamentos que Kardec brilhantemente faz aos espíritos, nós conseguimos perceber aqui e entender qual o objetivo que devemos seguir. Esse da virtude que consiste no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do outro sem segundas intenções. A mais meritória é que se baseia na mais desinteressada caridade. E quando talvez a gente não consiga ainda, na sua plenitude,
exercer esse sentimento, apesar de já doarmos o nosso tempo ao próximo de diversas maneiras, mas não com esse sentimento, mas não importa, porque a disciplina, ela antecede a espontaneidade também, como disse Emmanuel, e do exercício da caridade, do exercício de sairmos de dentro de nós, sacrificar, como disseram aqui os espíritos a Kardec, o nosso interesse pessoal em benefício do próximo, e nesse exercício, de pouco em pouco, um dia chegaremos à plenitude desse sentimento, dessa lei de justiça, de amor e de caridade, como esses espíritos valorosos trazem aqui as suas reflexões, os seus depoimentos. Vamos começar pelo cadinho, para um dia chegarmos lá. E depois ele segue: quando estiverdes a ponto de acusar Deus, lançai um olhar ao redor de vós. Vede quanta miséria há para aliviar, quantas pobres crianças sem famílias, quantos velhos que não têm uma só mão amiga para socorrê-los ou lhes fechar os olhos quando a morte chegar. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e distribuí prodigamente a mãos cheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro a todos aqueles que, desprovidos dos bens deste mundo, definham no sofrimento e no isolamento. Olha, aqui ele dá uma meta, ele dá um objetivo a alcançarmos e como chegar até lá. Dar da nossa simpatia, do nosso amor, do nosso dinheiro, dos recursos que possuímos em benefício ao outro. Um sorriso no momento em que a pessoa se encontra numa posição de constrangimento ou de uma situação mais difícil, um sorriso acolhedor dizendo: eu estou contigo, eu comungo com teu sofrimento, estou aqui para lhe ajudar, estou aqui presente para dizer que estamos juntos. Nesse momento, não nos custa quase nada. E o benefício que isso traz ao outro, sabendo que não está sozinho, sabendo que apesar do que está passando, existe uma companhia, porque tem um ponto importante, quando passamos ou com outro passa um sofrimento, e muitas vezes superlativo, nós não temos às vezes palavra, não temos recurso para ajudar, mas sempre um abraço, a permanência da nossa presença, seja ela física, seja ela através de outros meios, como comunicações pelo telefone, pelo celular, pelo WhatsApp, por exemplo, pelas mensagens que passamos, é dizer: eu estou aqui, estou contigo. Entendendo que talvez o outro vá passar por esse sofrimento, porque está dentro da possibilidade de vida que ele trouxe, mas sabendo que tem alguém do lado, torcendo para que aquilo passe logo, ou passe da melhor forma, faz toda a diferença. E nesse momento em que estamos da vida, em que o bispo de Alger nos chama a atenção para irmos ao encontro do infortúnio, e quando ele fecha aqui que quanto bem há a fazer, podemos pensar no que está ao nosso alcance. Porque hoje não é diferente de 1861, quando ele trouxe essa mensagem. Hoje temos muitos corações a acolher, temos muitos sofrimentos a ajudar, temos muito infortúnio nos rondando na nossa casa, em nós, na sociedade, na vizinhança. Muitas oportunidades de ajuda temos a cada momento, mas para isso a gente precisa organizar o nosso tempo
E lembrei agora, eu tenho até aqui, que a tia Vera, a fundadora da nossa casa, ela trazia uma trovinha que ela gostava muito de declamar, pelo menos isso é a história que me contam, né? E eu vou ler para vocês sobre o tempo. Conta e tempo. Frei Antônio das Chagas. Ele nasceu em 1631 e desencarnou em 1682. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo. Eu vou, do meu tempo, dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para ter minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, tendo tempo, fazer conta. Hoje quero fazer conta e não há tempo. Ó vós que tendes tanto tempo sem ter conta, não gastei vosso tempo em passatempo. Cuidai, enquanto é tempo, em vossa conta. Pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu, não ter tempo. Isso é de uma importância também muito grande nessa organização do nosso tempo. Ter um tempo para o nosso lazer, para a nossa família, o nosso trabalho, organizar, mas inserir nesse tempo a dedicação ao outro, a ir em busca dos irmãos infortunados que precisam de auxílio. Estar presente quando o auxílio se faz presente, quando melhor falando, quando a necessidade se faz presente, porque a fome não espera, o frio não espera, a fome e o frio podem matar. E precisamos nos antecipar a esse momento. Então é importante que a gente dê conta do tempo enquanto é tempo. E nós temos esse tempo ainda. E vamos utilizá-lo da melhor forma, fazendo essa distribuição das inúmeras tarefas, atividades que temos, incluindo, porque quando assim organizamos, há tempo para tudo. Daremos conta desse tempo. Depois, no próximo item, quem traz aqui as suas reflexões é São Vicente de Paulo. Em 1858, em Paris, foi dada essa mensagem. Sede bons e caridosos, essa é a chave dos céus que tende em vossas mãos. Amai-vos uns aos outros. Toda a felicidade eterna se encerra nessa frase. A alma só pode elevar-se nas regiões espirituais pelo devotamento ao próximo. E só encontra felicidade e consolação no exercício da caridade. Sede bons, amparai vossos irmãos, deixai de lado a horrível chaga do egoísmo, cumprindo esse dever. Veja, na mensagem anterior, ele fala das obrigações que tens para com os vossos irmãos. E agora, São Vicente de Paula traz, cumprindo esse dever, o caminho da felicidade eterna deve abrir-se para vós. Então, isso chama a nossa atenção da responsabilidade que trazemos junto ao próximo, junto ao outro. Aliás, quem dentre vós não sentir seu coração saltar, sua alegria interior aumentar ao ouvir o relato de uma bela ação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se procurássemos apenas o prazer que uma boa ação proporciona, ficarias sempre no caminho do progresso espiritual. Os exemplos não vos faltam. O que falta é a boa vontade, que é rara. O que nos falta é a vontade, é nos esforçarmos. Outro dia eu vi o filme da Irmã Dulce, muito interessante, eu não conhecia muito a história dela. Não sei se tem um livro, se tiver vou procurar para ler, que sempre tem mais detalhes. Mas no filme, o filme apresenta a dedicação dela.
E é muito interessante porque ela faz fazendo. Ela não fica pensando. Ela vê o desvalido, ela levanta o desvalido. E era baixinha, né? Magrinha, mas uma força espiritual que trazia um vigor físico e levantava os caídos a todo tempo, a todo instante. Ela tinha um olhar diferenciado. E ela, uma vez, ela tomou, tinha uma casa que tava vazia, e ela entra lá com as pessoas que ela pegou na rua, doentes, sem casa, desabrigados, e ela coloca todos eles dentro desse abrigo, até porque era um dia que chovia muito, e vai cuidando deles ali. Até uma hora que o governo diz que ela não pode ficar ali, porque aquela casa não é propriedade dela. E ele chama ela para chamar a atenção dela, não me lembro agora se era o prefeito, eu não sei quem é que chama ela até o palácio, chamando a atenção dela. E assim, ele muito solene, falando sobre a legislação, sobre a propriedade, e aí ele nem tinha terminado de falar, ela fala assim, mas será que o senhor, ela está falando da pessoa física, não da pessoa do cargo, será que o senhor não teria um cheque para me passar ou um dinheiro para que eu comprasse remédio, alimento para aquelas pessoas? Veja, ela ali, ela é o pensamento que transcende a nossa rotina. Ela estava o tempo todo com pensamento na ajuda do outro. Então, que eu não possa pelo governo, eu não posso pela pessoa física. E aí ela vai o tempo todo buscando essas ajudas de uma forma sincera e espontânea. Muitas vezes ela não consegue. Inclusive tem um episódio de maior desgaste com a própria... Ela era católica, né? Com a própria igreja. Depois vocês vejam, né? Eu não vou aqui contar o filme também, porque não cabe. Mas é bem interessante como ela vai passando pelas dificuldades e ela, sinceramente, ela se dedicou com desinteresse total. Sem interesse, melhor falando, sem nenhum interesse. Porque naquele momento da existência dela, acredito eu que ela tenha vindo já com essa possibilidade, e ela cumpre os seus desígnios muito bem, que eram os desígnios do Pai. E ela cumpre com amor, com diligência. E é isso que São Vicente, o bispo de Algés, Adolfo, a Carita mais adiante está falando, que é nosso dever. Claro que eu vejo o exemplo da Irmã Dulce, ela me anima. Eu não vou fazer tudo o que ela fazia, mas eu vou fazer dentro do que eu posso fazer. Eu não posso ficar também só na animação. E outra, né? Nós, quando a gente se propõe a ajudar, esse movimento não devemos interromper. Não devemos estabelecer uma interrupção. Tem até aqui uma mensagem, um texto de Emmanuel, que ele fala sobre as águas. Ele fala que as águas dos rios, o rio recebe dejetos, ele recebe os intempéries da natureza, o barro dos morros que caem nele. E ele vai contando, Emmanuel vai fazendo a trajetória da água até essa água chegar para nosso consumo próprio. E quando ela chega para consumo doméstico, ainda passa por um filtro e ela vem límpida. E a água, nenhum tempo, ela reclama desses intempéries que ocorrem no percurso. Ela recebe esses intempéries e mais,
ela se doa ao final de uma forma como ela nasceu, limpa. Então, que tudo aquilo que nos acontece na vida, podemos receber, porque dentro da caridade, lembra, benevolência, indulgência e perdão, ela tratou com benevolência, com indulgência e com perdão tudo aquilo que ela recebia, os gravetos do caminho, para, ao término de sua jornada, ela poder se oferecer para consumo nosso. Então, Emmanuel traz essa história para que nós possamos entender que esse exercício do bem viver, do bem aceitar as dificuldades, é possível. Nós não precisamos e não devemos nos sujar. E aí tem uma hora que ele fala, eu falei isso por causa do interromper, tem uma hora que ele fala o seguinte, que a água, se ela ficar presa no obstáculo, ela vai se transformar num charco, numa água podre, que não poderá ser utilizada, e ao contrário, ainda vai gerar doença para o outro. Então, não ter essa interrupção para que nós também não nos transformemos em um charco. Isso é interessante. Então, que quando esses obstáculos chegam, a gente vai saindo deles, vai tomando outro rumo. Vamos sobrepondo os obstáculos e esses obstáculos eles não podem se impregnar em nós, ficar preso. Não, deixa eles passarem, eles não nos pertencem. As agressões da vida, as mágoas, as palavras difíceis que recebemos, os empurrões que recebemos, não nos pertencem. Nós não somos eles. Isso é uma caridade conosco e é uma caridade com o próximo. Porque a partir do momento que a gente perdoa o outro, a gente também está dando liberdade ao outro. A gente se liberta primeiro, mas está dizendo ao outro, siga em paz. Então fazemos caridade conosco, caridade com o próximo, quando a gente toma esse caminho da água. Que a vida é assim. Vai trazer as dificuldades, vai trazer muitas vezes situações que não queríamos que passássemos, mas devemos passar sem que elas possam nos agredir intimamente. E dando seguimento aqui, já para o nosso final, então vamos lá. O São Vicente de Paulo, os exemplos não nos faltam, o que nos faltam é a boa vontade que é rara. Por que deixar de lado seus divinos ensinamentos? O Cristo não vos disse tudo que se refere às virtudes da caridade e do amor? Por que fechar ouvidos às divinas palavras? O coração a todos os seus bondosos, fechar o coração a todos os seus bondosos conselhos. E ele segue. Tende mais persuasão e mais constância na propagação da vossa doutrina. O que viemos vos dar é apenas encorajamento. É somente para estimular o vosso zelo e as vossas virtudes que permite que nos manifestemos a vós. Nesse momento, só tereis necessidade da ajuda de Deus e da sua própria vontade. As manifestações espíritas são feitas para os que têm olhos fechados e os corações indóceis. Porque se tivéssemos olhos de ver e ouvidos de ouvir, a gente poderia fazer igual a Irmã Dulce, fazer igual a água de uma forma espontânea. E ele continua: vejo frequentemente os espíritos pedirem que lhe seja dado por missão continuar a tarefa dele, que ele abriu orfanato, abriu escolas. Então ele vê os seguidores pedindo então permissão para que dê continuidade à missão que ele iniciou. E aí podemos pensar
aqui na nossa casa, na querida tia Vera. Fundou um grupo de estudos espíritas, Rita de Cássia, fundou a Casa Maria de Nazaré, Casa Espírita Maria de Nazaré, desdobramentos inúmeros, como as quentinhas, como a creche, inúmeros. Hoje nós temos a Oficina do Sucesso e tia Vera, ela desencarnou e a tarefa continuou, porque a importância desse movimento, ela soube passar envolvendo a todos aqueles trabalhadores da primeira hora, e esses trabalhadores, assim como ela, envolveram os trabalhadores da segunda hora, que estão envolvendo, e assim vai continuar, porque a tarefa é de Jesus. Então, quando nós engajamos nestes movimentos, é a Jesus que estamos atendendo. Mas precisamos de tia Vera, precisamos de Sirineus, precisamos de Irmão Dulce, precisamos do exemplo da água viva, do Evangelho, para que isso nos inunde e nos faça também seguir esse caminho. A nossa casa tem inúmeras oportunidades de trabalho que irão nos oferecer ajudas para que possamos ajudar homens de bem, de boa e forte vontade, univos para continuar generosamente a obra de propagação da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. E que recompensa é essa? É aquela que Adolfo Bispo de Alger falou, é a paz no coração, é a paz de espírito. E terminamos, então, com a mensagem de Cáritas. Chamo-me caridade, sou a rota principal que conduz a Deus. Segui-me porque sou o objetivo a que todos deveis visar. Os três trazendo a mesma questão. Com o coração tomado pela compaixão, eu que nada possuo, me fiz mendiga para os outros e vou a todos os lados estimular a beneficência e inspirar bons pensamentos aos corações generosos e compassivos, para através dessa inspiração nos auxiliar para nos ligarmos no compromisso que nós temos com o outro. Mas se peço, também dou, e muito. Eu vos convido para um grande banquete e vos forneço a árvore onde todos vós saciareis. Vede como é bela, como está carregada de flores e de frutos. Ide, colhei, pegai todos os frutos dessa bela árvore que se chama beneficência. No lugar dos ramos que tirardes, colocarei todas as boas ações que praticardes e levarei essa árvore a Deus, para que Ele a carregue novamente, porque a beneficência é inesgotável. Então, meus amigos, não tenhamos receio, como ela diz aqui, não tenham receio, eu vos conduzirei pela estrada da salvação, porque eu sou a caridade. Cárita, martirizada em Roma, essa mensagem é de Lyon, em 1861. E todos os três trazem o dever, a importância desse nosso exercício em direção ao outro. E eu vou fechar com a prece de Cárita, que é muito linda, e que diz: Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela aprovação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste.
piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio da faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa santa e misericordiosa imagem. Que assim possa ser, graças a Deus.